Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada, meu Pai. Obrigada por mais uma manhã na sua santa presença. Obrigada, Senhor Jesus, porque tudo que nós temos buscado aqui todas as manhãs é na sua presença para que nós possamos conhecer mais do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Dai-nos um ânimo novo, a bênção do ânimo novo para essa manhã. Que a nossa mente esteja receptiva ao Senhor. Obrigada. Bom dia. Sejam bem-vindas. Bom dia, Mi. Bom dia, Maria Sueli. Salmozinha, né? E Antônio, bom dia. Janaína, seja bem-vinda. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Cris. Sejam todas bem-vindas. Vamos orar? Enquanto os outros vão entrando, para a gente já continuar com a bênção da manhã, com a presença do Senhor. Amém? A oração dessa madrugada foi muito linda. Glórias a Jesus. Foi muito forte. A presença do Senhor é constante na nossa vida quando nós o buscamos. Não tem hora. Não tem hora, nós só precisamos estar disponíveis. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora e entro nas cortes celestiais. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Declaro que o seu Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui, Senhor. Fala através de mim, que não seja eu a falar, Pai, mas o seu Espírito Santo a falar com cada um de nós nessa manhã, Senhor. Eu apresento ao Senhor cada uma das suas filhas que estão aqui, dos seus filhos que estão e verão depois também, Pai. Que a sua graça e a sua misericórdia seja presente na vida de todos aqueles que te buscam, que estão com o coração aberto e receptivos ao Senhor. Todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus, que possa receber da sua maravilhosa graça, meu Pai. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento, que a nossa mente esteja aberta, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja humilde ao ouvir a Tua palavra e receber todo o ensinamento que o Senhor tem para nos trazer nessa manhã. Em nome de Jesus, reveste-nos, Senhor, com uma nova armadura, um novo capacete da salvação, uma couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Armadura essa, Pai, lavada no sangue do Cordeiro. Assim nós estamos protegidas, Senhor, para viver esse dia na sua poderosa presença. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada por nós termos conseguido chegar até aqui e dispor, Pai, colocar a nossa vida aqui, o nosso tempo, como uma oferta ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, buscando a Tua presença, Pai. Obrigada por esse momento, porque o Senhor está aqui. É sentida a Sua presença. Obrigada, meu Senhor. É isso que eu oro, é isso que eu peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, né, do Evangelho de João, que vai falar sobre a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus. Esse capítulo ele vai nos trazer, é um dos momentos mais profundos, né, de toda a Bíblia. Nós vimos nos outros evangelhos e vamos ver agora no Evangelho de João, para nós recebermos a visão de João nesse momento tão profundo, né, de aflição, de medo, de dor, que o Senhor Jesus ele passou por todos esses sentimentos que nós também passamos. Então, tem também a parte da flagelação, da zombaria de Jesus, o julgamento definitivo, né, por Pilatos, que aí Pilatos acaba aqui fazendo o julgamento final de Jesus, a crucificação dele no Gólgota, né, que é o
o nome que chama onde ele foi crucificado. As últimas palavras do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver, para que a gente possa estar sempre permitindo que fique registrado no nosso coração tudo que ele passou, tá bom? E o seu sepultamento. Então, vai acontecer aqui para nós entre fatos históricos, proféticos e espirituais. Amém? Além de trazer bastante reflexão para nós. Do versículo 1 ao 16, então, vai trazer para nós que Jesus é condenado. Quando diz assim, ó. Versículo 1, capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinho na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. E Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. É forte, né? É muito forte, meu Deus. Então vamos lá. Vamos buscar o nosso entendimento. Quando Pilatos tomou Jesus e mandou que batessem nele, o açoite romano era brutal. Era brutal o que os romanos faziam, com tiras de couro e pedaços de ossos. Era uma coisa muito brutal. E nós tiramos isso como reflexão, que Jesus suportou tudo isso sem nenhuma culpa, por amor a nós. Ele suportou tudo em silêncio, porque Ele ama a mim, ama você, ama todos que estão em pecado, e Ele espera que todos creiam nele. Por isso Ele fez aquela oração, no capítulo 17 que nós lemos. Ele espera que todos se arrependam. Os soldados fizeram uma coroa de espinho, não foi?
e colocaram sobre ele, zombando dele, que então ele era rei. Se ele era rei, ele merecia aquela coroa, mas era uma coroa de espinho que machucava. Eles queriam dizer que por ele ser um falso rei, então ele deveria ser coroado com dor. Era isso que eles queriam fazer ali, pura maldade. A reflexão disso a gente tira que a zombaria humana não tira a verdadeira realeza de Cristo. Nosso Senhor Jesus sempre foi rei e sempre será. Amém? E mesmo aqueles homens estando zombando dele naquele período, naquele tempo, não foi possível tirar a verdadeira realeza do nosso Senhor. E depois Pilatos tentou soltar Jesus, né? Pilatos teve medo quando soube que Jesus era filho, porque ele dizia ser filho de Deus, né? E aí depois Jesus confirmou ali a Pilatos. Nós vimos aqui nessa parte que a voz da multidão nem sempre é a voz da justiça. A multidão, por influência errada, por cegueira espiritual, por falta de conhecimento, por falta de entrega, por falta de busca da verdade, se torna injusta. Nós vivemos isso até nos dias de hoje, diante de muitas situações. Amém? Os líderes religiosos olhavam para Jesus como uma blasfêmia. Para eles, Jesus estava blasfemando quando ele dizia que era filho de Deus. Eles ignoravam todas as evidências do Messias, pela cegueira espiritual, pelo medo de perder o poder, pelo medo de perder o posicionamento do trono, do falso trono terreno. Amém? Pilatos ficou com medo, é verdade. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O silêncio de Jesus revela força para nós. Porque o silêncio dele nos revela que ele está no controle de tudo. O Senhor Jesus estava no controle de tudo. Porque ele estava obedecendo ao que o Pai pedia para que ele fizesse. Amém? Eu estou falando agora do versículo 11 específico, mas nós já lemos até o 16, tá bom? Depois, nós vimos que mesmo julgado, Jesus afirma a soberania de Deus sobre a autoridade dele. É isso que Jesus disse, nenhuma autoridade, né, o Senhor tem contra mim. Jesus está dizendo isso. Ele já praticamente estava julgado ali, junto de Pilatos. Mas ele afirmava que a soberania de Deus estava acima de toda autoridade, que ele nem tinha autoridade suficiente para aquilo, ele só estava tendo porque ele tinha sido dado. Olha a sabedoria de Jesus. Em sempre falar a verdade, em sempre responder todas as afrontas, todas as perguntas com autoridade e sabedoria. E aí Pilatos tentou libertar Jesus, é verdade. Mas ele cedeu à opressão política. Por que ele cedeu à opressão política? Por medo? Por medo do povo? Por medo do imperador? Por negócios? Política, né? Por política, é isso. Depois, no versículo 14, quando diz assim, ó, era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão, aqui está o rei de vocês. E eles gritaram, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou, querem que eu crucifique o rei de vocês? E os chefes dos sacerdotes responderam, o nosso único rei é o imperador. Eles negam a sua fé para condenar Jesus. É isso que eles fizeram aqui. Trocam o rei dos reis por um poder político. É isso que houve aqui. Então Pilatos faz o quê? Pilatos entrega Jesus para ser crucificado.
mas ele lava as mãos. Pilatos lava as mãos. Mas mesmo assim ele permanece responsável pela decisão. Porque naquele tempo, lavar as mãos era um ritual de purificação, né? Ó, eu me limpo disso, eu me limpo dessa condenação. Não, ele não estava sendo limpo, porque isso era só um ritual. Ele foi responsável pela decisão. Porque por medo ele preferiu ceder à opressão política que estava acontecendo ali. Então Jesus foi condenado. Vamos continuar lendo? Quer dizer, aí no versículo 17 vai falar sobre a crucificação de Jesus, né? Vamos continuar lendo. Crucificação e morte. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados prepararam Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva, Rei dos Judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte, para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras sagradas. O que as escrituras sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe de perto, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: esse é o seu filho. Em seguida disse a ele: essa é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Vamos falar até aqui. Obrigada, Jesus. Ó, o que nós vimos aqui então? Para que fique bem guardado no nosso coração, no nosso entendimento. Nós vimos que tomaram Jesus e ele saiu carregando a sua... Ele foi então a caminho do Gólgota, que ali era um símbolo de humilhação pública. Símbolo total de humilhação pública aquele lugar. E ali então eles crucificaram o nosso Senhor Jesus e junto com ele outras 2 pessoas. O que nós vimos aqui? Que Jesus estava entre ladrões. Jesus estava entre os ladrões. Identifica-se. Então, eles estavam identificando Jesus ali, por estar sendo crucificado, como um marginal. Entende? Identifica-se ele com os marginalizados. Olha como as pessoas são cegas espiritualmente. A energia voltou. Vou acender a luz. Espera aí. Vai ficar ruim de luz apagada. Pronto. Deu uma queda aqui. Depois Pilatos escreve a placa, não é? Pilatos escreve na placa, então, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Os líderes até tentaram mudar, mas ele se recusou. Então, mais uma vez, mesmo sem querer,
um inimigo testemunha uma verdade. Nós já vimos isso aqui, né? Nesses capítulos que passaram. Até os nossos inimigos podem profetizar, podem testemunhar uma verdade. E foi isso que aconteceu aqui com o Senhor Jesus. Ali aquela placa colocada estava sendo como um testemunho de que realmente o Senhor Jesus é Rei dos Reis, Rei dos Judeus, Rei dos Reis. Aleluia. Obrigada, Jesus. E depois, os soldados que crucificaram Jesus quiseram dividir as roupas dele, e isso aconteceu também, principalmente em relação à túnica, que não foi rasgada para ser dividida, e sim foi tirada na sorte, para se cumprir direto de Salmos 22, 18. Vou ler para vocês, ó. Salmos 22, 18, que diz assim, ó. Vou buscar na Bíblia para a gente testificando, né? Para vocês, se vocês quiserem procurar e deixar grifado. E diz assim, ó. E eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Glória a Deus. É isso que está escrito aqui. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu para se cumprir o que está escrito? A ligação do Novo Testamento de Jesus com o Antigo Testamento? Sempre ligado, porque antes de Jesus vir, já havia profecias, já havia nas Escrituras testemunhos proféticos do que aconteceria com a vinda do Messias. E mesmo assim, né, os estudiosos que sabiam de tudo isso, recusaram reconhecer o Messias enquanto ele esteve aqui junto de nós. Então, no final, mais para o final, aqui no versículo 27, quando Jesus percebeu que perto dele, ali, sendo crucificado, estava a mãe dele e o discípulo que ele mais amava, o que Jesus teve? Jesus teve um cuidado da família. Jesus teve cuidado com a família ali nessa hora. Então, ele disse para o discípulo que estava lá, essa é a sua mãe. E então o discípulo levou Maria para morar dali em diante na casa dele. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, mesmo na cruz, Jesus cuida da família. Nessa hora, ele demonstra afeto, ele demonstra honra e responsabilidade pela família. Versículo 28, vamos continuar lendo. Agora Jesus sabia que tudo estava completo. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Aqui, nós vimos que é um momento de sofrimento e agonia de Jesus. Ele diz, estou com sede. Ele pede algo para beber no momento da morte dele. E dão vinagre a ele. Algumas traduções diz que dá vinho comum, mas na verdade é vinagre que dão a Jesus. Nos pergaminhos está escrito vinagre, tá bom? Versículo 29 diz assim, ó. Havia ali uma vasilha cheia, na minha tradução está escrito vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Aleluia. Então baixou a cabeça e morreu. Tudo está completado. Tetelestar. É isso que o Senhor Jesus diz. Essa frase significa está consumado. Está consumado. É isso que o Senhor Jesus diz aqui, nessa hora.
ele entregou o espírito dele. Quando ele disse, tudo está completo ou está consumado. Ele entrega o espírito a Deus e morre nessa hora. Depois no versículo 31, diz que então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Misericórdia, Jesus. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Versículo 38. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus, enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. E no lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Glórias a Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por nós podermos ler e buscar entendimento da Tua verdade. Quando nós vimos que aqui logo no início diz que quebraram as pernas dos outros crucificados, mas Jesus já estava morto. Então cumpre o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Em Êxodo está escrito, nenhum osso do cordeiro será quebrado. E na hora da morte de Jesus, essa profecia se cumpriu, porque Jesus é o cordeiro perfeito que Deus enviou para lavar todos nós dos nossos pecados. Amém? Obrigada, Jesus. Mais um soldado não contente, quanta maldade, né? Quanta maldade, muita maldade, meu Deus. Um soldado fura o seu lado e sai sangue e água. É isso que relata para nós. O que significa o sangue? A redenção do nosso Senhor. A água significa a purificação. Rios de águas vivas fluem através de mim. Rios de águas vivas fluirão de todo aquele que crer em mim e receber o Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Então simboliza aqui a fonte de salvação que sai do corpo de Cristo naquela hora. É isso que nos traz, é isso que significa para nós. Jesus é a fonte da nossa salvação. Amém? As profecias são cumpridas
em Zacarias capítulo 12, versículo 10, quando diz: e olharão para aquele a quem transpassaram. É isso que diz aqui? Ó, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Então as pessoas estavam olhando para Jesus, que os soldados tinham atravessado um dos lados dele com uma lança. É muito sofrimento mesmo, muita humilhação, muita maldade dos homens por poder, não é? Por medo de perder poder terreno, por medo de perder cargos políticos. É muita maldade. Então veio José de Arimateia. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Ele era seguidor de Jesus, mas aqui a Bíblia diz que ele era um seguidor em segredo, porque ele tinha medo dos líderes judeus. Então, ele era um membro do Sinédrio. José de Arimateia era um membro do Sinédrio. E ele pede, então, o corpo de Jesus. Qual é o posicionamento de José de Arimateia aqui? Ele se posiciona com coragem, amor, com honra, com adoração. Assim como Nicodemos apareceu novamente. Nicodemos apareceu em público, trouxe mirra, trouxe aloés. Então, o que antes era medo para esses dois homens, principalmente para Nicodemos, né? Que nós sabemos, agora era um momento de adoração, de honra, demonstração de amor e coragem por Jesus. Então eles envolveram o corpo de Jesus e levaram Jesus para um túmulo novo. Assim diz as Escrituras. O sepultamento foi digno. Foi digno como de um rei, do nosso Senhor Jesus. Ele teve um sepultamento digno, porque José de Arimateia pediu por amor, por honra. Então, tudo ali foi preparado para o cenário da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, vejam que um seguidor de Jesus, que não aparecia, no momento em que, vamos dizer assim, no momento em que todos fugiram, que ninguém estava lá, ele estava. Ele teve coragem por amor. Porque mesmo ele sendo do Sinédrio, ele reconheceu tudo que Jesus fez. E deu ao Senhor Jesus um enterro digno. Amém? E o que nós aprendemos aqui hoje? O sofrimento de Jesus Cristo foi físico, emocional e espiritual. Físico, emocional e espiritual. Tudo no nosso lugar. Ele fez isso por nós, por amor a cada um de nós. E sobre a injustiça dos homens, nós vimos que mesmo inocente, Jesus foi condenado. Isso aconteceu para que se cumprisse o plano de salvação da nossa vida. Os planos de Deus para a nossa salvação. E Jesus foi firme, é verdade. Jesus se manteve em firmeza, em silêncio, com coragem e obediência até o fim. Como nós nos comportaríamos diante disso? Se Deus se apresentasse diante da nossa vida e pedisse para que nós entregássemos a nossa vida em sacrifício a todos. Jesus fez isso por nós. Por isso nós precisamos ter um único objetivo: agradar a Deus, ser obediente a tudo que Jesus nos ensinou. Esse é o nosso objetivo. E não agradar os homens. Os homens sempre serão homens.
Os homens sempre decepcionam as pessoas. Quando nós nos posicionamos a ajudar outros, a fazer o bem a alguém, nós precisamos fazer tudo isso com o amor de Jesus. Nós precisamos fazer tudo isso com o mesmo amor que Jesus fez, sem esperar nada em troca. Nada em troca. Nada em troca. Entende? Porque se nós fizermos algo para os outros esperando algo em troca, nós vamos nos decepcionar. E a decepção, ela gera um sentimento que não é bom. Então façam tudo pelo próximo com muito amor e não espere nada em troca. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez. Obrigada. Obrigada, Jesus. É muito forte. É muito forte. Aleluia. A cruz veio como vitória, não foi? Quando Jesus disse está consumado, mostra que a cruz não foi a derrota, mas foi o cumprimento das Escrituras Sagradas. A crucificação de Jesus foi o cumprimento para as Escrituras Sagradas. Foi o cumprimento das profecias, o cumprimento de todas as profecias, de cada detalhe da crucificação confirmada no Antigo Testamento. E Jesus teve amor até o fim. Até o fim. Até pouco antes da sua morte. Minutos, talvez. Porque Jesus ali cuidou da sua mãe. Jesus perdoou a todos. Quando ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou a todos e entregou o seu espírito por amor. Ele levou até o fim. E a Bíblia relata que Jesus viveu todos os sentimentos que nós passamos. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu agonia, Jesus sentiu aflição. E quando ele tinha esses sentimentos, ele ia para o monte orar, ele se afastava, ele ia orar, ele ia falar com o Pai. Então ele nos ensina que nos nossos momentos de dor, de medo, de aflição, de angústia, nós devemos buscar o Pai. Jesus nos ensinou isso. E Nicodemos e José passaram do medo à honra pública. É lindo isso. Glórias a Jesus. E o nosso Senhor Jesus foi sepultado como rei. E a história não terminou ali. Glórias a Jesus, né? Obrigada, Jesus. A história não terminou ali. Depois nós vamos continuar lendo. Que depois o sepulcro se fez vazio. Glórias a Deus. Obrigada, meu Deus. Então, nesse capítulo 19, aqui é demonstrado para nós o ápice do amor de Deus. Jesus não foi forçado à cruz. Ele se entregou. Está consumado é o grito de liberdade para nós, para mim, para você, para todos. Foi o grito de liberdade. Tudo foi pago. É como Jesus dizendo isso, tudo foi pago. Está consumado. E nos libertou dos nossos pecados. E todo aquele que crê na morte e na ressurreição do Senhor Jesus é salvo. Recebe a salvação. E é como Jesus dizendo assim, nada mais precisa ser feito. Olha só, nada mais precisa ser feito. A única coisa que precisa ser feito é crer, amar e seguir Jesus. Crer no Senhor Jesus, amar Jesus e segui-lo. Como? Obedecendo, levando o evangelho, fazendo o ID, sendo uma pessoa boa, estendendo suas mãos, usando suas mãos para abençoar e não para maltratar.
falar mais palavras de bênçãos do que de maldição. Agradecer tudo que você tem, mesmo que seja pouco. Porque se você honra o pouco que você tem, você recebe o muito. Nunca te falta nada. Amém? Glórias a Jesus. Que o nosso coração nunca se acostume com a cruz. Que todas as vezes que nós nos lembrarmos, nós possamos derramar o nosso sincero amor a Jesus. Nós não podemos nos acostumar com isso. Porque esse amor, ele é um amor puro. É um amor que, mesmo sabendo de todo o sofrimento, foi até o fim. Que a nossa vida seja uma resposta de gratidão à obra consumada de Jesus. Sendo gratos, nós estamos dizendo a Jesus, Senhor Jesus, eu nunca vou me esquecer do que o Senhor fez. Eu sou grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivo, por quem eu sou, mas eu quero mais. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu preciso estar mais perto. Eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que eu posso buscar mais. Eu sei que eu tenho condições de fazer mais. Me ajuda. E o Espírito Santo vai te conduzindo e vai te guiando. E vai te levando para águas mais profundas, que é onde você deseja chegar. Amém? Que você possa buscar cada vez mais esse fogo do avivamento que o Espírito Santo de Deus está derramando. Esse fogo do avivamento, ele está disponível a todos que desejam viver. Todos, todos. Não é só para alguns, é para todos. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Vamos orar? Aproveitar esse momento que o nosso coração está rendido aos pés do Senhor. Assim está o meu coração agora, rendido. Porque conforme a gente vai lendo, nós vamos falando, acontece uma meditação. É como nós, lá naquele tempo, vendo tudo isso acontecer, vendo a crucificação, eu consigo me ver na situação. Eu desejo que você também consiga ter esse nível de profundidade, de ler a palavra, de ouvir ela e viver o momento junto com Jesus. Isso é morrer na cruz com Jesus. Porque quando nós entendemos o que ele fez, nós começamos a desejar a ficar longe do pecado. Nós começamos a desejar a parar de fazer as coisas que a gente sabe que não é certo. Nós paramos de querer fazer coisas que a nossa consciência sabe que é errado. E o nosso coração começa a ser mais entregue cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar para agradecer, continuar nesse amor, nessa presença. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando conhecimento, Pai, e a verdade da Tua palavra, e nós agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Obrigada por tudo que nós aprendemos aqui, pelo que nós podemos ouvir da Tua palavra, da verdade. Senhor, nós nunca vamos nos acostumar com a cruz. Nós nunca vamos nos esquecer do que Jesus fez por nós. Obrigada, Senhor Jesus, pelo amor que o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus, porque o sangue do Senhor lavou os nossos pecados, dando a nós a salvação. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Espírito Santo, pela tua poderosa presença aqui agora sobre esse ministério. Visita, Espírito Santo, a casa de cada um agora. Toca de forma profunda no coração de todos nós. Vem, Espírito Santo, aviva-nos. Aumenta a chama do amor do nosso coração. Aumenta a chama da fé no nosso coração. Em nome de Jesus, dai-nos mais sabedoria, para que com a sabedoria nós saibamos do que fazermos diante de todas as situações da nossa vida, diante de todas as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, guia os nossos pensamentos e o nosso coração através do seu Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Todo pecado que entra pelos nossos olhos, todo pecado que a nossa mente julga, todo pecado, Senhor, que a nossa boca causa através de palavras erradas. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o teu sangue. Jesus, é o que nós te pedimos. Lava-nos com o teu sangue. Lava-nos com o teu sangue, Jesus. Purifica-nos. Santifica-nos. Todos os dias nós precisamos. Nós precisamos ser purificados todos os dias, porque, sendo humanos, os nossos olhos veem coisas que nós precisamos vigiar constantemente para não pecar, Senhor. A nossa mente não para. A nossa mente é muito rápida, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam lavados com o teu sangue, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam bons. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a nos manter em posicionamento, em espírito e em verdade, a vigiar e cuidar mais da nossa vida, de todas as nossas responsabilidades, de toda a nossa servidão no reino. Ajude-nos, Espírito Santo. Visita a nossa casa, caminhe por todos os cômodos da nossa casa, faz uma varredura completa. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de endurecimento de coração endurecido. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de vício, Pai, que está levando essa pessoa ao caminho da perdição. Em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus. Que a sua paz, que o seu amor, Jesus, preencha todo o espaço da nossa casa agora. É isso que eu te peço. Em seu nome, Jesus, eu peço. Inunda o nosso coração. Inunda a nossa mente com a tua paz, que todo pensamento acelerado saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de pensamento acelerado sai agora em nome de Jesus. É uma ordem. É uma ordem, é o nome de Jesus que está sendo colocado aqui. O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Sai agora dessa mente. Espírito Santo, enche toda a mente de cada um que está aqui com o teu poder, com a tua presença, com a tua gloriosa luz, com a paz. Aviva, enche com o fogo, fogo. Eu lanço fogo do Espírito Santo agora sobre a sua mente, em nome de Jesus. E declaro que a sua mente está sendo purificada. De todo pensamento ruim está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de morte, de suicídio, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai. Sai em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio que está na mente dessa pessoa agora. Em nome de Jesus.
Enche ela, Espírito Santo, de paz. Enche ela, Espírito Santo, com a tua presença. Ocupa todo o espaço vazio dessa mente com a sua gloriosa presença, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso dia, o nosso trabalho, tudo o que nós precisamos fazer. Consagramos ao Senhor a nossa inteligência. Declaramos que sem o Senhor nada somos. Precisamos do Senhor para tudo. Somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Declaramos isso em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida. Declaro que esse ministério é do Senhor, que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. É o nome do Senhor que é exaltado aqui, Pai, todos os dias. É isso que eu declaro, é isso que eu oro nessa manhã e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. A nuvem de glória está baixinha, baixinha. Obrigada, Espírito Santo. Quanta paz. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Amém. Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor possa conduzir você nos seus caminhos, nos seus pensamentos. Que os seus pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glorificamos o nome do Senhor Jesus. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos ouvir tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Deseja ouvir a voz do Espírito Santo. Tenha o seu momento de intimidade com o Pai. Peça a Deus, Pai, me deixa ouvir a Tua voz. Fala comigo de uma maneira que eu entenda que é o Senhor, que eu tenha certeza que é o Senhor que fala comigo. Em nome de Jesus eu peço, eu quero te ouvir, Pai. Eu quero ouvir a voz do Senhor através do seu Santo Espírito. Peça ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu tenho certeza. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor para você nesse dia. Amém? Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.